Muito bem. Olha nós aí outra vez, no meio de dois feriados. Quinta-feira da semana passada, dia da Mirinha, dia dos mortos. Agora, quinta-feira da semana que vem, feriado de novo. Ê, Brasil, para ter feriados. E a turma adora, adora. Os desocupados, os descompromissados adoram. Ano que vem vai cair, vai ter ano bissexto em fevereiro, vai cair tudo no sábado. Quero ver como é que esse povo vai fazer. Vai ser uma reclamação geral. Vai ter gente que vai até parar de acreditar em Deus. Mas está aí, ó, despertamento espiritual. Jesus toma conta. Só Jesus salva. A todos os internautas que estão nos acompanhando aqui agora, aqueles que venham assistir a posteriori, o nosso agradecimento pela companhia. Lembrando que os amigos espirituais disseram que podemos considerar os nossos encontros como mais um, não é como mais um culto do Evangelho no lar. Portanto, pode, se quiser, colocar a sua água para fluidificar, vibrar em favor das pessoas que você sabe que estão necessitadas, porque é formado uma egrégora, um campo de luz em torno da proposta que nos colocamos a dispor dos espíritos para o serviço do bem. Verônica, Mirinha, Mirinha, Verônica, sejam bem-vindas. Quem começa, quem não começa, suas palavras iniciais, e aí depois eu faço a leitura preparatória. Eu começo então. Boa noite aos queridos internautas. Vamos para a mensagem número 145 do livro Minutos de Sabedoria. O homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade, e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Perfeito. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre querido, queridos amigos espirituais que nos acompanham nessa tarefa, abençoe todos os nossos irmãos internautas que nos ouvem neste momento, que participam conosco desse culto do Evangelho no Lar. Abençoe a nós três, que possamos direcionar palavras amorosas, respeitosas, bem pensadas, e que o Senhor esteja conosco para nos amansar, para nos dulcificar. Abençoa-nos, Senhor, e que possamos ser instrumentos da sua paz, do seu amor. Que assim seja. Oi, gente, boa noite. Ô, gente, eu já queria fazer uma pergunta para o Falcone. Quem que é esse pastorino, gente, Falcone? Esse pastorino, ele não é espírita, não, Falcone. Não. Que essa mensagem... Ele é um livre pensador, né? Tem a biografia dele aí na internet, foi amigo do Divaldo, né? Amigo do pessoal da doutrina espírita. Ele é um espírita atuante. Pode Gente, mas ele é maravilhoso, né? A sensibilidade, né? Que sensibilidade as mensagens dele, quer dizer, o homem é o que pensa. Pronto, olha que maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Verônica, suas palavras iniciais. Vamos nós aí para mais um capítulo hoje, um despertamento espiritual. Vamos nos preparar, né? Para o nosso despertamento. Chegar a nossa hora, né, Mirinha? Vocês que já Daqui uns 100 anos, né? Vocês que já estão aí na lista daquela dama. Você que gosta tanto da história do Narusdinho ou Mirinho? Eu já estou rindo de lembrar do Narusdinho, gente. Vamos lá. A reunião mediúnica apresentava-se com atendimento a sofredores de diferentes matizes. No Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia,
na noite do dia 10 de março de 2003. Manifestou-se um espírito em profunda amargura, lamentando haver tido dois tipos de existências no corpo: o exterior, homem de bem, e o interior, pessoa viciada, dissimuladora, hipócrita. Com habilidade, conseguira viver 60 anos sem que alguém lhe descobrisse o comportamento estressante. Desencarnou e, surpreendentemente, não foi recebido por anjos ou demônios, nem mesmo por obsessores que lhe cobrassem outra conduta. O seu padecimento são o remorso, as amargas recordações da dubiedade moral. Ao mesmo tempo, o mentor espiritual escreveu a mensagem seguinte. Foi aquilo que eu falei no final do programa passado. Muita gente, na hora do despertamento espiritual, vai passar aperto não pelo mal que fez, mas pelo bem que deixou de fazer. Quem começa? Eu começo. E quando ler essa parte introdutória do capítulo, me fez lembrar uma passagem que está na segunda parte do livro Céu e Inferno, onde tem as comunicações que Kardec seleciona, e no capítulo 3, os espíritos numa condição mediana. E o primeiro depoimento que abre esse capítulo é de uma jovem que queria saber notícias do avô. E aí ele é evocado e ela pergunta como é que ele está lá no meio do mundo dos espíritos. E ele diz que ele está sofrendo. E ela não acredita que ele pode estar sofrendo, porque ele foi um homem de bem aqui. Por que ele está sofrendo? E ele explica para ela exatamente isso que o Filomeno está falando aqui, desse espírito que deu essa comunicação. Por fora, externamente, o que as pessoas viam dele, ele era um homem de bem, ele era um homem honesto, ela usa essa palavra dele. Mas o que ele trazia no seu interior, dentro dele, não permitia que ele se encontrasse no estado de felicidade no mundo espiritual. Ele se chama Joseph Bré. É muito bonito, quem quiser ler depois, capítulo 3 da segunda parte do livro Céu e Inferno. Eu costumo citar isso às vezes em palestra, essa comunicação. Porque justamente está falando isso. Ele vai dizer, olha, o disfarce moral é sempre a maneira mais fácil de que dispõe as criaturas insensatas para o banquete de fantasias e de ilusões a que se entregam durante a romagem terrena. Acreditam que podem ludibriar as leis soberanas, vivendo conforme os seus padrões íntimos e enganando pelo exterior os objetivos essenciais da vida, que são o crescimento intelectual e moral, a fim de ascender aos páramos da grande luz. Nós não podemos jamais ter uma noção do que passa no íntimo de cada um. O exterior da pessoa nem sempre exprime aquilo que ela traz do seu interior. Muitas vezes o semblante de paz traz turbulências íntimas e às vezes o contrário. Esse turbilhão de sentimentos íntimos que cada um de nós traz é o que vai fazer com que despertemos no mundo espiritual numa condição boa ou não tão boa assim. Ele diz, então, que a viagem terrestre é uma excelente oportunidade de aquisição e de treinamento de recursos morais, mediante os quais torna-se possível o despertamento para a realidade eterna de que se é constituído. Aquilo que se passou na reencarnação, a experiência vivida, as oportunidades aproveitadas ou desprezadas, esse comboio, esse combo, vai nos ajudar no mundo espiritual e vai mostrar se o espírito conseguiu adquirir recursos ou se comprometeu mais ainda para uma nova reencarnação, que foi o que a gente viu na semana passada. Você continua daí, Miriam? Sim. Viaja-se na indumentária orgânica e sem ela, objetivando sempre a sublimação dos sentimentos, ainda encharcados dos instintos primários e com os impulsos utilitaristas que propelem a preservação do ego sobranceiro acima das necessidades reais do espírito. A gente evolui na carne e fora da carne. A gente está sempre em evolução. Não pensa que aqui eu venho, vou lá para sofrer, para espiar, vem também.
mas isso é questão de evolução. Por que que eu sofro? A gente falou no programa passado, eu ainda não sei amar totalmente, mas vou conseguir chegar lá, né? Ao descobrir-se a importância da reencarnação. Raramente. Travou? Vou de novo. Continua, Verônica. Ao descobrir-se, Deixa eu voltar aqui um pouco. Ao descobrir-se a importância da reencarnação, raramente dá-se-lhe o valor de que se reveste, optando-se pela conduta mesclada de artifícios e de quejandos. Quejandos aqui são coisas semelhantes, que compõem a aparência, mas esculpindo conflitos tormentosos no âmago. Se, ao reencarnar, nós não tivermos a coragem, a confiança de sublimar os sentimentos primários que ainda trazemos e impulsionar novos que vão nos ajudar a melhorar, o espírito vai retornar para o mundo espiritual com essas amarguras, com esses tormentos, com essas agonias que vão trazer intimamente. Voltou, Mirinha? Eu voltei, porque eu não falei hoje. A minha internet está um pouco instável, viu, gente? Se eu cair, vocês me socorrem aí, pelo amor de Deus. lembra do que a Sheila falou com o Divaldo. Se você perceber que vai cair, projete-se para frente. Para Porque frente. quando você levantar, você já levanta um passo na frente de onde você ainda não cai. Mas foi exatamente o que me aconteceu. Caí, já voltei maravilhosa, divina e bela. Puxa Onde aí, que então. nós estávamos? Muitos desses espíritos Espíritos um pouquinho mais abaixo. Muitos desses espíritos já se encontram sob tais reflexos que procedem do ontem, experienciando tormentos e dificuldades que poderiam inexistir, caso houvesse sido outra forma de comportar-se, a seriedade com que encarasse os compromissos de que se deveriam liberar com altivez. Vocês lembram uns programas atrás, que eu tenho isso marcado na minha alma, hein? Que o Falcone falou que a gente estava estudando sobre Francisco de Assis, ele falou que a gente já poderia estar igual mais ou menos ele. Aquilo me cravou um punhal na alma. Por quê? Ele está falando aqui, gente, não precisava mais existir tais dificuldades, eu já podia superar isso, né? Porque eu convivi lá com Joana de Anjos no passado, e eu estou aqui, mirim, essa coisinha de Jesus aqui, e ela é Joana de Anjos. Então, assim, ela caminhou rápido, ela fez na encarnação dela progresso. E eu estou a passos lentos. Não quer dizer que eu não vou chegar lá, não. Vou chegar vocês sim. lembram Mas o já. filme? Não Ah, falem o nome. Vocês lembrem o filme que nós apresentamos no dia do Cine Pipoca, agora em outubro? O tribuno, a viagem que o tribuno faz para dentro dele mesmo, maravilhoso. como é que ele muda de Maravilhoso. autoritário para autoridade, de autoridade para humildade, de humildade para anonimato. Então, E olha, tocado pelo olhar do Cristo na cruz. Quando o Cristo estava crucificado, foi a primeira coisa que tocou o tribuno. Ele olhou e viu aquele olhar do Cristo. Dali para frente, o tribuno começou a fazer. O magnetismo de Jesus era impressionante. E essa mudança é de cada um. Quantas pessoas às vezes esperam que aconteça uma coisa extraordinária para que ele mude? Não é assim, não. vocês Se já a gente pensaram, mesmo, não é? vocês já pensaram que Jesus não curou todas as pessoas que ele encontrou no Pois caminho? é, Quem Com que ele certeza. curava? A pessoa que fazia um movimento. A mulher hemorroíça tocou a fímbria do tecido da roupa dele. Zaqueu subiu no sicômoro. O cego estava com a capa de pedinte. Aquela época, para você ser mendigo, tinha que ter uma autorização.
É. É a capa. Ele chama por Jesus. Jesus manda ele calar. Cala a boca, fica quieto. Fala, Jesus, filho de Davi. Ele, manda ele calar a boca. E caminha. O que ele faz? Ele grita mais alto. Grita mais alto. E fica em pé. E quando ele fica em pé, ele joga a capa para trás. Quer dizer, eu não quero mais isso. Eu quero voltar a enxergar. Alguém pegou a capa para poder ficar agora autorizado com aquela capa. Mas ele sabia que ele podia ficar livre daquilo. É o ajuda-te e o céu te ajudará. Ele não curou todas as pessoas, não. A mulher cananita sai atrás dele pedindo socorro para a filha. Os discípulos já não aguentam mais aquela mulher gritando atrás daqueles homens. Mestre, dá um jeito nessa mulher. Vai dar cala a boca. Até que ele para, quando é depois de várias vezes em que ela pede, roga, chora, ele vira para ela e fala: Você não sabe que eu vim para os filhos da casa de Israel? O povo escolhido? Coisas assim. E ela fala: Mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí ele dá atenção. Ele quis mostrar para os discípulos. Não é só pedir e obtereis, não. É pedir e fazer um caminhar na direção de Jesus. Eu sou o caminho, mas você tem que vir. Se você der um passo, eu dou. Se você ficar só pedindo, 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 é a zona de conforto. É a zona de conforto. Então nós temos que pensar nisso. Passar pela porta estreita, tem uns que tem que passar de lado, porque já são mais gordinhos. Tem outros que trombam com a cabeça, o portal é baixo. Então, nós temos que pensar o quanto nós temos feito de esforço. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas tendências inferiores. Não é na base do lumos, abracadabra, Shazam, I have the power. Não! Até o He-Man tem que fazer um esforço. Ele não grita assim, I have the power. Não, ele tem que fazer um movimento. Continua, que senão você já viu. É porque a gente, eu estou pensando aqui na sua fala, me parece que a gente gosta do trem que cai na cabeça da gente, né? Facilidade, né? E Sem lembrando que se esforço. um trem cair na sua cabeça, te mata, né? Vai ser boa, adorei. Ô, gente, vamos continuar. A Alice fala comigo assim, ela aponta o Raquel assim, ô pai, eu posso negociar aquele negócio ali? Eu não sei nem o que é, nem o que ela quer fazer. Aí eu viro para ela e pergunto assim, que trem? Não é trem não, pai, é aquele negócio. E fica a conversa de dois doidos conversando, entendeu? Então, vamos lá, o Filomeno continua falando que a consciência, sem qualquer dúvida, eu adoro Filomeno, gente, me desculpa, representa a lei de Deus íncita no ser. Tá lá, qual questão? 621. 621, do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Já viu quando você faz um trem que não está muito certo? Aí você deita. Faz um negócio, na linguagem da Alice, faz um Uma negociada. Você negocia um negócio que não devia negociar? Você não consegue dormir. Você rola para um lado, rola para o outro, ainda que você não sabe o que é isso. Isso daí é um pezinho na consciência. Porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Deus colocou esse chip na gente. Ele já entendia de chip antes de ter computador, viu, gente? É o ponto de Deus lá no fundo do cérebro. Então, esse negócio que eu não sabia que estava errado. Ai, não gosto dessa fala. Sabia sim. Então, ele continua falando aqui, ó.
O psiquismo divino na criatura, norteando-lhe o passo, auxiliando-o no discernimento próprio para melhor cumprir com os deveres que lhe dizem respeito. Então, eu sei que está errado, eu sei que está certo. Não tem esse negócio, não. Ninguém me falou que isso era contra a lei. Ninguém me falou que isso é errado. Não fala isso não, que você passa de bobo. É bem... Vai não. Vai nessa não. Continua aí, Verônica. Insensatamente, alguns indivíduos pensam que, enganando-se, conseguem ludibriar os códigos elevados da vida. Inocência não, ingenuidade, assumindo atitudes externas que não são correspondidas por aquelas de natureza íntima. São aqueles que não têm muita coerência, né? Que agem de uma forma, mas intimamente é o contrário daquilo que ele está agindo. O Falcone dá muito A esse exemplo. PNL, que palavra que é essa, Mirinha? Incongruência. Incongruência. Eu falo uma coisa e faço outra. Não fala, não acredita nem no que está falando, né? Pensa diferente. E aí, quando convidados por qualquer crença religiosa à reflexão, passando a tomar conhecimento que tal vida, tal morte, aceitam os seus excitamentos como se fossem mecanismos escapistas para a existência social, na qual se podem beneficiar pela aparência e, por mais que relutem em aceitá-los integralmente, a legitimidade desses postulados incumbe-se-lhes no cerne, deles não podendo olvidar-se. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de seu Mateus. Quer brincar de religião? Não, quer brincar de Né? religião? Brinca com qualquer religião, mas não brinca com a espiritismo, não. É exatamente isso aí. Convidado a qualquer crença, vai tomar conhecimento das coisas, né? E aceita os ensinamentos como se fosse uma maneira de escapar para aquela existência social, para fazer um social, para fazer bonito aquilo ali. E querendo se beneficiar dessa aparência, mas sem aceitar esses postulados na sua integralidade. E aí, então, é aquilo que a gente falou: é agir de uma forma, mas intimamente de uma outra forma totalmente diferente, que não tem coerência. E aí, passada a atividade física, sempre de efêmera duração, ou seja, não vamos viver nesse corpo para sempre. Eu não sou Quando daqui. se vê quando se veem liberados da injunção corpórea, do corpo físico, a consciência, que continua, vai com o espírito, né? Desperta-lhes e experimenta os conflitos, agora muito mais graves do que antes, convidando a revisão mental de conduta, a colheita dos frutos do comportamento. Ô Falcone, mas apenas, vamos pensar assim, o decesso do corpo físico já faz com que o espírito tenha essas reflexões? Num grau menor. E conforme ele É. vai tomando consciência da realidade mais integral, íntegra da vida, o buraco vai ficando cada vez Hum. mais Nossa. fundo. Mas do que eu arrumei? Fiquei 70 anos na terra, fumei, bebi, fofoquei, pintei, bordei, seduzi, prometi o céu, não dei nenhum inferno, nem para elas, nem para eles, nem para mim. É um murro na boca do estômago, na boca do estômago. Por isso que a gente fala que o maior sofrimento do suicida é a decepção. Ele queria ir para um lugar melhor, ele queria mudar de plano, ele queria acabar o sofrimento. A morte era impossível que para onde ele fosse seria pior do que aquilo. A decepção é comum nos suicidas e é uma das causas de maior sofrimento. Ele só agravou a situação. E nós suicidamos todo dia, Verônica. Você sabe disso, né? Suicidamos matando o tempo. Todo bem que eu deixo de fazer, eu estou cometendo um suicídio indireto. Não é só o Direto, cigarro, é. a pinga, a sexolatria. Não. A hora vazia, temos que pensar nisso. Nós matamos. O que você estava fazendo ontem, Verônica? Eu te vi lá no Parque Alves, sentada lá com o livro na mão. Estava lendo nada, estava matando o tempo. A gente não fala isso? Estava matando o Uhum. tempo. É o ditado popular. Suicídio. Tempo desperdiçado. Uhum. Se você tivesse, tá com o livro na mão e está pensando em outra coisa. Quem passa fala assim, nossa, que convicção, que capacidade, no meio do barulho aqui, lendo, estudando. Está no mundo da lua. E aí?
Aí vai, Mirinha. Agora, sabe o que eu estava pensando aqui? Eu estou terminando um estudo de um livro que chama Vida e Atos dos Apóstolos, do Caibá Schutter. O Caibá Schutter foi um espírito rebelde, num grau, que ele não aceitava algumas coisas, ele se indignava com algumas coisas e lutava pelo aprimoramento, pela compreensão e entendimento do melhor, do que era a vida do Cristo e tal. E tem um momento agora do livro, que nós estamos no final do livro, no nosso grupo de estudos, ele fala o seguinte, que um espírito de hierarquia superior, ele vem para falar de Judas Iscariotes. E ele vem para que a humanidade entenda qual foi o posicionamento de Judas Iscariotes. Que aí na PNL, que é essa programação neurolinguística, que é essa vertente que a gente estuda, eu, Falcone, Verônica, ele reprograma o nosso cérebro para um novo entendimento sobre uma linguagem, sobre a nossa formatação interior, né? E aí ele vai falar lá o seguinte, o Judas teve uma intenção positiva em denunciar o Cristo, em trair o Cristo, certo ou errado? Não é isso que nós estamos analisando, mas sobre a intenção positiva, e que Judas queria que Jesus, ele fosse um cara, que ele desbravasse, que ele lutasse com armas, e não foi para isso que o Cristo veio. Por que eu estou contando essa história? Porque a Verônica está falando o quanto que é profundo o arrependimento ou a conscientização do que a gente fez. Esse espírito, ele pede a Jesus, numa mensagem, perdão pelo que o Judas fez e pelo que ele fez. O tempo todo ele fala, eu agi tal qual Judas e fui muito pior. Então, eu fico pensando que quanto maior a hierarquia moral, me corrija, Falcone, se eu estiver errada, maior a conscientização do que a gente fez e do que a gente se arrepende. Agora eu preciso correr a favor da minha caminhada e me melhorar mais rápido. É isso, Armando? Perfeito. Muito será pedido a quem muito foi dado. É muito cuidado. Nós sabemos disso. A responsabilidade do homem é do tamanho do seu conhecimento, doutor Henrique. Conhecimento. Conversando com André Luiz, com Clarencio e com Lísias. O nosso lado, né? Então, aqueles, continua Filomeno, que acreditaram na sobrevivência, criaram imagens específicas da fé abraçada e aguardam que se materialize seres bondosos ou perversos, de acordo com a forma pela qual transcorreu a existência. Não os encontrando, desequilibram-se e arrogantes negam a realidade espiritual, porque mesmo estando nela, não encontram os anjos ou os demônios nos quais fingiram acreditar. Gente, nós espíritas vemos muito isso na reunião mediúnica. Os espíritos bem bravos, né, Verônica? Eles precisam de receber o que foi prometido a eles, um pedaço do céu. Vem cobrando às vezes. Vem cobrando. Você que está ali tem que dar conta disso, e assim, nem eu não sei cadê o pedaço do céu, eu não sei nem o meu, e dirá daquela criatura que está ali. É isso que ele está falando aqui, né? Outros despertam assistido por cômpares morais, que são os seus semelhantes, os seus pares, com os quais conviveram psiquicamente. Gente, nós temos as companhias de acordo com os nossos pensamentos, aqueles a quem escolhemos, né? E os conduziram e agora pretendem continuar com o comércio psíquico em que se compraziam, tendo prosseguimento as terríveis obsessões de liberação muito complexa. Não acha? Jesus fala assim, caminha, como é que é, irmão? Me ajuda, gente? 2.000 passos, como é que... Aquele que te pede para caminhar 1.000 passos, caminha outros 1.000 com ele. Aquele que te pede a capa, dê também a túnica. Que, gente, está falando aqui, vamos resolver agora, porque agora eu resolvo com o Falcone um conflito que está entre nós. Reconciliai-vos enquanto estáis a caminho com vosso adversário. A caminho. Porque se o Falcone desencarnar amanhã e eu fico, ele vai ficar do lado de lá querendo me pegar. A hora que eu atravessar aquela ponte que eu falo com vocês, ele vai querer cobrar de mim. Vai falar, agora ela chegou do lado de cá. Agora está livre para mim.
Pode ser que não esteja, mas ele considera isso, e ó, ele tem um faro que ele vai atrás da gente, né? Então, muitos outros permanecem adormecidos em face do letargo, a que entregaram a mente e o sentimento, aguardando as trombetas da fantasia religiosa. Não tem esse negócio, não. É A as fim de 7 prestarem trombetas contas. do Às Apocalipse. 7. Fico esperando, gente. Embora no torpor em que se encontra, a mente permaneça ativa, recordando, anelando, sem poder desembaraçar-se dos tóxicos absorvidos pelo período orgânico. O que que a gente ingere? As perguntas, os questionamentos que a gente faz aqui sempre, quais são as minhas companhias? Quem eu tenho convidado para estar comigo? O que que eu tenho feito durante o meu dia? Qual é o aproveitamento do tempo que eu tenho feito? Não, eu agora, né, estou, igual o Falcone falou, sentado lá no Parque Alto, aí joga um biribinha, joga um sei quezinho, joga um sei quezinho. Oh, meu Deus, isso não é vida não, Jair. Isso não é vida não, Senhor. Nós precisamos ocupar melhor o nosso tempo, fazer melhor e se perguntar, tá bom para você? Porque uma hora que você faz uma reflexão, a resposta vem, tá bom? Não. É preciso a gente refletir. Vai lá, Verônica. Ô, Falcone, e essas criaturas que recebem, como ele fala aqui, uma fantasia religiosa e acreditam naquilo, e chega do lado de lá e percebe que não era bem aquilo, eles têm um atenuante para esses sofrimentos? É em atenuante, porque foram conduzidos. Se eu ensinar para a Alice desde pequena que 2 mais 2 é igual a 5, quando ela chegar na escola e a professora disser que 2 mais 2 é igual a 4, vai ter briga. Mas ela tem atenuante, que foi o meu pai que me ensinou isso. Foi a Verônica, era minha professora lá em casa, que me ensinou isso. Ia lá me ministrar aula particular. Então, tem um atenuante, sim. Ah, sim, Mas ninguém está desprovido de um mínimo de raciocínio sim. para também crescer por conta própria. O problema é que nós colocamos muito da nossa confiança na mão dos outros. Era o padre, era o pastor, É era o verdade. monge, era isso, era aquilo. E por isso é que eu falo, Espiritismo não Aham. é para você acreditar porque Kardec disse, porque Chico disse, porque Ivone disse, porque fulano disse, porque a Mirinha disse, porque a Verônica... Não, é uma linha, uma doutrina de Eu sei. racionalização. O próprio Kardec vai dizer que ele teve dificuldade quando topou de cara com o tal da reencarnação. Ele engasgou, mas ele começou a raciocinar. E foi mostrado pelos espíritos para ele que sem reencarnação não tinha justiça divina. Não tinha justiça divina. Ele vai escrever isso de uma maneira brilhante na primeira parte do Céu e Inferno. Uhum. Os conceitos teológicos de céu, os conceitos teológicos de almas caídas, os conceitos teológicos de inferno, os conceitos teológicos de purgatório, colocando isso e mostrando, limpando, limpando. Você pega um pano de prato, eu estou com 3 panos de prato lá na cozinha. Sexta-feira a faxineira vem aqui. Aí o que eu vou pedir a ela? Para dar um tratamento especial naqueles panos de prato. Vamos colocar eles na água morna, com sabão e bicarbonato. Ficar limpinho. Entendeu? Eles vão voltar a ser pano de prato novo. Estão encardidos. Então, como é que fica? Nós vamos pegando essas coisas, mas tem a luz da verdade abre os poros da gente. João 8,32. Traz liberdade. A doutrina espírita liberta você, eu, dos dogmas, das fantasias da teologia, que foram importantes em determinada época da nossa evolução. Sim. Para o entendimento que era pequeno naquela época. Aquela caixa de lápis de cor que a Alice levava para o maternal com 500 lápis, no modo de dizer, aquele monte de lápis para colorir, para não sei o quê. Hoje ela leva meia dúzia de lápis. As cores que ela mais gosta. As cores que ela mais gosta.
nós vamos ficando, no bom sentido, refinados, autossuficientes. E ele continua dizendo que diversos, igualmente, deparam-se com as construções mentais que se permitiram, ainda dentro desse raciocínio, né? Dominados pelos fantasmas que construíram no silêncio interno, plasmando punições e justificativas às quais se firmaram, fugindo da realidade de si mesmos. É muito mais fácil acreditar em algo que foi colocado da sua frente do que se olhar frente a frente no espelho e se deparar com as suas imperfeições, né? Desperta-se, porém, na realidade além do túmulo, na dimensão psíquica na qual esteve durante o trânsito carnal. Isso é importante para tirar da nossa ideia de que não foi uma pessoa boa e virou santo quando chegou do lado de lá ou vice-versa. Cada um Então, acorda no céu ou no inferno que criou, que alimentou, que sustentou aqui. durante aqui. Então, é isso que ele está falando. A realidade lá vai ser de acordo com o psiquismo que teve aqui, durante sua existência carnal. A mente que se fixou em determinados padrões de vivência sintoniza, então, com a faixa vibratória para onde ele é arrastado. Logo se rompem os vínculos carnais, aí deparando-se com tudo quanto projetou. Uma cena que ilustra isso bastante é do filme Ghost, né? Quando o rapaz, o assassino, desencarna e aquelas sombras negras é como se o sugassem assim. O que é aquilo? É a sintonia, é o psiquismo. As Era a faixa companhias vibratória que que ele ele estava. elegeu. Ele que elegeu. A atração ali é imediata por causa disso. Olha lá, faixa vibratória onde ele é arrastado logo que se rompe esses vínculos carnais, se deparando com tudo quanto projetou. Era o que ele pensava, era o que ele planejava, era o que ele maquinava. Era o que ele se permitiu, como diz o Filomeno. É isso aí. E as ideias que foram exteriorizadas e mantidas tomam forma de acordo com seus conteúdos e assaltam seus autores, gerando pânico e dor. Porque é como se materializasse diante do espírito aquilo tudo que ele traz dentro dele. Então, isso assusta, é assustador. Outras vezes, encapsulando-se, quer dizer, se colocando dentro de uma cápsula, nos circuitos do pensamento viciado, embora a consciência os censure, olha a lei de Deus que está na consciência, sabe que aquilo ali não está certo, tem uma censura, mas mesmo assim ele continua avançando, e acorda com os profundos sulcos do arrependimento e da queixa na memória, excruciando-se com inúteis autopunições que mais agravam os desajustes emocionais. E esse tempo para que esses desajustes sejam ajustados vai variar de indivíduo para indivíduo. É Pode ser um curto período de proporcional ao tempo. tempo que ele dedicou para construir. E aí não dá para avaliar, né, Falcone? Porque vai depender de cada um. Então pode ser um tempo muito curto, mas pode ser um tempo muito longo. Meu Então, Deus é a fofoca. O Hum. que eu atraio para mim? Espíritos dessa frequência. Meu Deus é a cachaça, é a cerveja. Meu Deus é a gula. Meu Deus é a sexo, pornografia. Meu Deus é a preguiça, a modorra. Hora que eu acordar, eu vou acordar pelos espíritos que eu atraí de pensamento igual. Então, cada um acorda no céu ou no inferno que criou. Céu não é para lá, inferno é para cá, não. Onde está o reino de Deus? Dentro de vós. Ó, você viu aqui? Olha aí. Legal, né? Uma imagem vale por 1000 palavras. Continua, Mirinha. Vamos lá. Somente a reencarnação pode ser-lhes útil, favorecendo-os com o esquecimento desses erros e renovação do pensamento, capaz de gerar novos hábitos saudáveis em que se arrimarão no futuro. Oh, meu Deus, é uma bênção a reencarnação, é uma bênção, porque Deus dá a bênção do esquecimento para eu não me torturar, para eu não começar a minha vida me crucificando. Porque quando chega na fase adulta, aí eu começo a ter uns trenzinhos. Esse trenzinho eu me cobro aqui, me cobro ali, tem uma culpa aqui. Isso tudo pode e deve ser trabalhado.
seja na sua religião, seja na terapia, seja no terapeuta holístico, no médico alopata, sei lá onde, mas pode e deve ser trabalhada. As coisas vão vir, porque estão no nosso psiquismo. Eu preciso ter coragem de enfrentar. O negócio de esconder atrás. Não funciona, gente. Funciona não. Então, a reencarnação é uma bênção que dá a gente sempre uma nova oportunidade de recomeçar. Cada espírito sempre resuma o que constrói no imo, nos seus pensamentos, seus anelos, os seus cuidados. Nós estamos falando isso aqui repetidamente. Nós somos, olha o Pastorino falando, aquilo que pensamos. Aquilo que a gente aspira, aquilo que eu Por desejo. acaso, a mensagem de introdução se encaixa com Mas muito por acaso. acaso a mensagem foi perfeita. Ninguém, por isso mesmo, foge dos seus esforços. Uma frase do Falcone anteriormente aqui. É preciso que eu entenda para que eu, Mirinha, me melhore. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Gente, há um enfrentamento aí. Vamos lembrar da Joana de Ângelo, no livro belíssimo dela, que chama Em Busca da Verdade, que ela trata da parábola do filho pródigo, onde em algum momento eu sou o pai, em outro momento eu sou o filho que ficou, e em outro o filho que foi, e que depois quis voltar. Eu me vejo, eu transito nos personagens, e aí eu identifico na Mirinha aquilo que a Mirinha precisa melhorar. Sem enfrentamento não faz esse caminho, não, gente. Ah, menina, mas enfrentamento tem dor, ué, gente. O que você quer? Você não sabe fazer pelo amor? Tem que fazer um pouquinho pela dor. Agora, hoje a gente já consegue fazer um pouco pelo amor, um pouco pela dor. Está dando para ser feito isso. É preciso fazer, né? Ele Com fala o certeza. seguinte: o céu e o inferno encontram-se presentes na consciência, de acordo com as suas construções internas. Alargam-se em regiões específicas, na quais se homiciam esses responsáveis, gerando campos de comunhão coletiva, onde estorcegam ou repousam das fadigas terrenas. Quer dizer, não adianta querer esconder, não. Não adianta. Céu e inferno são estados de alma. Mirinha, mas eu não fico lá no mundo espiritual, no meu despertamento, com criaturas infelizes lá no inferno, não. Eu me aglomero com essas criaturas. Assim como eu me aglomero com criaturas felizes. Eu vou me aglomerar só com gente feliz. Vocês podem ter certeza. E vem comigo quem quiser. Quem não quiser, eu vou lá e busco, porque eu tenho toda a disponibilidade para isso. Viu? Busco o Falcone, a Verônica e vocês todos também. Continua, Verônica. Desencarnação sempre oferece de volta aquilo que a reencarnação arremessou na sua direção, gerando efeitos correspondentes. E tem uma coisa interessante, né, Falcone? Como é que o espírito se apresenta lá no mundo espiritual? Não tem uma história que você conta de um espírito que encarnado era de uma aparência e desencarnado era completamente diferente e reconhecível? Trabalhador da FEAC está lá até hoje, está na reunião de terça-feira. Porque no mundo espiritual não tem disfarce, né? De dia, arrumadinho, bonitinho, engomadinho. Quando eu topei com ele no corredor da FEAC, na maca, carregado pelos benfeitores, eu falei com o Matheus, quem é? Falou, presta atenção. Falei, quem é? Fulano e tal. Falei, Jesus, toma conta. Eu levei um susto. E no mundo espiritual não dá para disfarçar, não, né? Isso que a Aqui, gente faz aqui, não lá não adianta. dá, não. Não adianta. Não adianta. Não adianta ter o pente do Zé Bonitinho, não, gente. Ou vai adiantar, né? E nem fingir. Lembra da E nem história da fingir. mulher que queria entrar lá na colônia Nosso Lar, se fazendo de Nosso lá. vítima, aquela do aborto, Cheio de né? ponto negro. Mas se fazendo de vítima, de coitada, que não podia, não permitir a entrada dela porque os pontinhos negros estavam ali, mostrava quem é. Então não O André adianta. Luiz, o André Luiz Com morrendo de pena. pena. Narcisa, deixa ela entrar, porque o que o André Luiz via era a aparência. Deixa ela entrar, deixa ela entrar. André, olha direito, pra você ver o que está acontecendo. É.
Então, mesmo esses espíritos que se encarceraram nas lembranças infelizes, perdendo o contato com a realidade que se encontra, passado um tempo de recuperação, saem da neblina dos remorsos e, se não mergulham em novo renascimento, deparam-se com os comensais espirituais da sua irresponsabilidade, passando a sofrê-los. Nós até comentamos no outro momento do Memórias de um Suicida, né, do Camilo. Vai chegar um momento que só a reencarnação para poder atenuar aquele sofrimento que o espírito está trazendo ali. Então, É o é essa oportunidade. bicarbonato no pano de prato com água quente para tirar as nódoas. E Esses Amanda, você aproveita, peraí, Verônica, pede tá. ela para colocar uma colher de vinagre. Ah, eu sempre ponho vinagre de álcool na máquina. É muito bom. Eu sou dono de casa, né, filho? Eu sou dono de É casa. verdade. E esses perversos comparsas não se contentam em ver a agonia das suas vítimas, mas alegram-se em fazê-las padecer mais. Ah, Infelizes porque perderam o rumo e encontram semelhante que os acolhe nos departamentos mentais, exultam com o seu decesso carnal, a fim de darem prosseguimento na fúria que lhes apraz. Se o próprio espírito não despertar, não querer retomar as rédeas da sua vida numa conduta mais feliz, ele não vai conseguir tirar esse laço desses comparsas que vão querer cada vez mais afundá-lo. Daí quando porque o que a gente surgiu o falou, HIV, né, o vírus lá, quantas pessoas que, ao serem diagnosticadas, começaram a ter relações sexuais com outras pessoas para disseminar a doença? é verdade. Então, isso é muito importante de ressaltar. Aquilo que nós pensamos, olha o pastor Inês de novo, é o que vai atrair. As companhias espirituais, o ambiente espiritual, a aparência espiritual, tudo isso. De acordo com o quê? Com aquilo que a gente alimenta, né? Continua aí, Mirinha. O mundo espiritual, na sua real constituição vibratória, é todo organizado por energias mentais de vária procedência, desde a divina às mais grosseiras, originadas no primarismo humano, havendo, portanto, regiões ascendentes e descendentes compatíveis com os níveis morais dos habitantes da Terra. Ô Falcone, me fala aqui uma coisa. O que ele está falando aqui é isso que a gente tem falado mesmo, que a constituição do mundo espiritual são as nossas vibrações. Nós fazemos a formação do planeta. Gente, vamos lembrar sempre disso. Agora me fala aqui uma coisa, Falcone. Por exemplo, a pessoa desencarna. Depende, né? Assim, no mais comum, a primeira movimentação dela, ela vai para uma colônia, ela vai para um posto de atendimento, ela vai para um centro espírita, para onde que ela vai? Cada caso é um caso. Se você foi criado, se você vai acordar na bolha que você criou. E de acordo Tá, com os agravantes e atenuantes, você vai demorar um tempo maior ou menor para receber o tratamento, para ser encaminhado a uma região hospitalar, para poder ser aliviado, para tomar consciência. Não há uma regra fixa. isso. Desencarnar é atravessar um portal, é passar de um cômodo para outro. Esse cômodo Uhum. é dentro da gente mesmo. Gente, Desprender-se. Se você vê a obra número 4 de André Luiz, é muito bem explicado isso. Obreiros da vida eterna. Obreiros. Eles vêm para desencarnar, desencarnar não, acompanhar o desencarne de 5 pessoas, e uma delas recebe moratória. Fica mais alguns meses na matéria. Então, nós vamos ver que cada caso é um caso. Tem um desencarne de Dimas lá, que é muito interessante, trabalhador espírita que ele foi, a melhora da desencarnação, ele melhora um pouquinho, os familiares relaxam, eles vão lá e desencarnam ele. Então, tem uma série de situações, cada caso é um. Não existem duas reencarnações iguais, não existem duas desencarnações iguais. Raros espíritos desencarnam e são levados para as regiões superiores. Normalmente é levado para um campo de tratamento espiritual mais próximo da Terra. E conforme vai se reequilibrando, se tem peso atômico moral que permita, vai mudando de instâncias.
E a pessoa, em geral, é Mas até fazer adormecida. o curso de adaptação às realidades Não, espirituais. Um maróculo desencarnou. Vai ter que fazer ah, curso de adaptação às realidades espirituais? não, totalmente Uma adaptável. Sueli Caldas desencarnou. Um Edson Mega desencarnou. Não estou endeusando, Não, mas estou citando não, Luiz Mescoli, Dona Zuzu, não. Maria São Ferreira, pessoas Anita que Borena. fizeram curso aqui, né? Já fizeram o CARE. O que nós estamos fazendo aqui, Miriam? Isso aqui é o CARE, minha filha. Curso de É, adaptação às realidades são espirituais. especificamente o capítulo de hoje. Deu para entender? E assim, alguns Você quer espíritos, eles fazer, adormecem reconcilia com teu adversário enquanto está com ele a caminho aqui. a Você quer topar com ele caminho. lá de lá. Ou na próxima encarnação. Acabou. Eu matei a Verônica, o marido da Verônica veio e matou a Alice. Ó, Olha só que é obsessão que muito vira isso. caroço que vai dar isso. Ai, Por que eu mais a Verônica não reconciliamos aqui de uma vez? resolve Teria se logo. tornado assassino e nem o marido dela, para vingar, teria matado a Alice. É Mas verdade. não, o orgulho. Eu não peço desculpas a Verônica. Se ela quiser, ela que me pede desculpa. Está aqui na minha cara, ó. Está aqui, ó. Eu não escrevi esse livro para vocês, eu escrevi ele para mim. É, Ué, ó, aproveitando, ele está reeditado, viu, gente? saiu Tá mais uma à edição. venda. Muito Saiu bom mais esse uma livro. edição. Então vamos trabalhar. É. E assim, a gente tem que ter em mente que a realidade é o despertamento. Não tem negócio de morrer, fiquei dormindo a vida inteira. Você pode até dormir um certo, mas uma hora vai ter que acordar. Porque esse trem de dormir é bom, sabe? Mas vai precisar de acordar lá. E ontem eu escutei o esclarecedor falar uma coisa interessante. Dormir é diferente de você adormecer. Quer dizer, quando eu adormeço para descansar é uma coisa, igual quando eu durmo para chapar o corpo, meu filho, é outra coisa. Pensa nisso. É aquela história. Vamos lá. Bem-aventurados que têm olhos de ver. Ver é uma coisa, enxergar é outra. PH é outra. Ouvidos de ouvir. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. É outra. Nós precisamos, gente, muito tomar juízo. E quando a gente fala isso, olhando para vocês, nos direcionando a vocês, podem ter certeza absoluta que nós estamos falando para nós primeiro. Para nós próprios. Porque o benfeitor Mateus, ele é tão disciplinado conosco, ele é tão amoroso e pai conosco, que ele sempre fala conosco. Vocês estão estudando e falando para vocês. Pretensão achar. Gente, bem se vê a reunião de entes queridos da FEAC. O Falcone estava se achando a última bolacha do pacote, achando que ele ia ensinar sobre desencarnação. Eu não fofoca, não, ele conta essa história de público. E quando viu, era para ele aprender a lidar com a morte, que o desencarnou 5 lá para o lado dele. Então, é sempre para nós aprendermos, sempre. Eu estou aqui nesse estudo, o que eu estou falando, eu preciso falar. Senhor, o que o senhor quer falar comigo? Tem um aprendizado para Mirim. Todo estudo tem um aprendizado para Mirim. E se eu ficar esperando que esse aprendizado sirva para o meu marido, para minha filha, isso não vai funcionar. Não funciona. Já fiz isso. Não funciona, não. Estou falando para vocês de cabeça. Funciona? Vamos lá no Filomeno. Exceção feita daquelas felizes, construídas pelo excelso amor através dos seus arquitetos venerandos, que somente serão alcançados após a liberação das imperfeições que prendem o espírito nas baixas províncias de sombra e de dor que envolvem a Terra. Olha a importância da gente fazer reflexão, voltamos a falar, identificar o que há em nós que não está bom, e aí se desprender dessa matéria densa. Porque quando eu elimino um traço de imperfeição, imediatamente uma virtude vem a mim. Né? Então, se eu tenho essa virtude, se eu me melhoro, eu vou me desprendendo desses cascões que me prendem à terra. Isso é muito legal, isso é muito bom.
Última aí, Verônica, deixo para você fechar com brilhante. Indispensável, portanto, que o ser humano compreenda que tudo acontece conforme a sucessão de causas geradas, dando campo aos efeitos correspondentes. Lei de ação e reação. Toda ação vai corresponder, né, uma reação ali. É lei de causa e efeito. Não tem como a gente escapar disso, não tem como a gente fugir disso. É uma lei divina. A lei dos homens a gente pode até burlar, mas a lei de Deus não tem como Não burlar. vai. Elas são perfeitas. E o comprometimento e a corrigenda também, que é nossa, de cada um de nós. E aí ele diz: e isso vai acontecer sem milagres nem exceções. Ah, aquele ali é bonitinho, aquele aqui não tem nada disso, não, é igual para todo mundo. Sem predestinações nem privilégios, em face de todos sermos espíritos gerados pelo mesmo Criador, fadados à harmonia que lograremos a esforço pessoal. Nós falamos bastante isso, talvez seja a palavra-chave do capítulo de hoje, né? O esforço pessoal para transformar e ter um despertamento melhor no mundo espiritual. E principalmente, sem disfarce e sem fingimento. Cuidado com o que a gente vai dizer do lado de lá, porque não tem como fingir e não tem como disfarçar. Vamos nos apresentar tal qual somos, através dessa última reencarnação que tivemos aqui e dos valores que trazemos dentro de nós. Muito bonito também esse capítulo, né? A gente elogiou o último, mas esse também é muito bom. Anotem aí. Paulo, Carta aos Efésios, capítulo 5, 14 a 17. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Repetindo, Paulo, carta aos Efésios, capítulo 5, item 14 a 17. Então, Esse Paulo, hein? ai, tô dormindo, tô cansado, tô cochilando. Acabou por hoje? Tá bom, chega. Ai, vou dar uma cochilada. Não cochila, não. Já diz o ditado dos antigos. Cochilou? Que bom. Então, nós temos que pensar. Viver na Terra é uma oportunidade ímpar. A fila estava grande quando André Luiz escreveu Nosso Lar. 40. Imagina agora. A mulherada parou de ter filho, a Isso. turma está empurrando que quer reencarnar, está uma empurração danada na fila, e os abortos sendo legalizados aqui e acolá, querendo legalizar no Brasil. Temos que Não ver vai. muito, 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 muito juízo. Então, vamos trabalharmos. É a oportunidade. É a oportunidade. Ó, até... eu não estou na menopausa, não, mas estou com onda de calor aqui. Eu também. E semana que vem ainda tem mais, que ainda vai continuar com esse despertar. Vai. E não parou, não. Filomeno não se deu por vencido, não. Não é só isso, não, ainda tem mais coisa. Olha lá. Despertar da consciência no além-túmulo. No além-túmulo. Ele falou aí só a do Mirinha vai despertar descobrir espiritual. que já desencarnou e nem sabia. É que agora... Não, vou te falar, semana que vem ele vai falar de projeto de vida, como é que interrompe. Olha, o negócio... Não é só o despertar, não, o despertar da consciência. Nesse ele foi um pouquinho mais na superficialidade, agora ele vai aprofundar. Tem muita coisa. Lembrem-se de reler o capítulo atual com atenção, voltar a grifar, de ler o capítulo da semana que vem, no nosso encontro 146.
Oremos uns pelos outros, chumbo trocado dói, oração trocada constrói, e vamos que vamos, juntos e misturados. Verônica, suas palavras finais, minha filha. Com onda de calor, sem onda de calor, do jeito que você Gente, quiser. esse livro está sendo muito bom, né? São vários assuntos que ele está trazendo para a gente. Vale a pena a gente continuar acompanhando, seguindo, lendo, relendo. Outro dia uma companheira falou que ela, depois do programa, lê de novo o capítulo e muda a paisagem totalmente depois Ah, que ótimo. dessas dicas que a gente vai dando. Ela diz que quando vai lendo, ela vai lembrando de tudo aquilo que ouviu a gente comentando e que fica o entendimento muito melhor. Estava A elogiando. Mirinha falou aí do livro de Joana de Ângeles, que fala da parábola do bom samaritano. Como é que chama? Parábola do filho pródigo, Filho pródigo. em busca da verdade. E recomendo também ler, eu acho que eu falei a semana passada, o Triunfo Pessoal. Ler primeiro o livro e depois assistir às 4 aulas do seminário que nós aplicamos em janeiro. Muito bom esse livro também. 1900, lá vai bordoada. Mirinha, suas palavras finais. Ô, gente, a gente precisa ter juízo, viu, gente? Pode Muito. sair, passear, não tem problema não. Você pode ir lá em Cabo Frio, voltar, entendeu? Mas deixa eu falar. Pode ir A em Cabo gente Frio, precisa. se você quiser. Pode, se quiser, não tem problema não. Mas aqui, a Verônica falou uma coisa muito importante. Cada capítulo, ele está sendo muito doutrinário, Filomeno, aqui. Porque ele está falando sobre doutrina espírita, ele está falando sobre as nossas realidades. Então, assim, é desencarnação, é reencarnação, é despertamento do mundo espiritual, são as sintonias espirituais que nós fazemos. Então, assim, é coisa do nosso dia a dia, nossa rotina. Ele está dando para a gente o pulo do gato da vida, só isso. Tá bom? Cari, Semana que vem. Hã? Cari, curso de O cara. adaptação. O cara. É isso que está fazendo, gente. Então, a gente já está fazendo isso aqui, né? Convida as pessoas, chama pessoas para ouvir. Ah, não sou espírita, não precisa ser espírita, não, meu Deus do céu. Ninguém está pedindo para ser nada, não. Vão só ouvir, né? E aí a gente faz aquilo que a gente achar melhor, não é verdade? Ano que vem nós estamos aqui. Oremos. Deus quiser. Vibramos aí também pela Jussara, pelo Chaves, nos bastidores, pelo Zelão, lá pela Nicole, com o trabalho extraordinário com as crianças na segunda-feira, a Delisete, e todo esse trabalho que a FEAC abre para todos nós. Oremos. Deus de amor e bondade, espíritos bons que nos assistem e protegem, que essa chuva de bênção se derrame no lar de cada internauta e, por extensão, de todos aqueles que estão sintonizados com esse trabalho extraordinário da mediunidade de Divaldo Franco, das orientações de Filomeno e de tantos outros espíritos amigos que nos assistem e protegem, melhorando a sintonia de cada um de nós com o nosso mentor, com a nossa mentora, para que durante as horas do sono, enquanto o corpo dorme, que em espírito em desdobramento possamos nos reencontrar e avançarmos no autoconhecimento, na cura integral e nos caminhos da luz. Agradecendo sempre, colocando nossas vidas em tuas mãos, Pai de amor. Encerramos o estudo dessa noite, dando-te graças. Que assim seja. Obrigado, obrigado, obrigado pela sua presença. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser e Ele quer. Quer.